Bom dia. Bom dia. Bom dia. Feliz Páscoa para quem está chegando agora. Hoje é dia de renovação. Só posso agradecer que você está aqui comigo também, de Belo Horizonte, de São Paulo, do Paraná. Dia de missa, é verdade. Feliz Páscoa para todos nós, concurseiros. Feliz Páscoa para todos nós. Muito bom dia. Para você que não me conhece, meu nome é Lúcia Glioshi. Eu sou juíza aqui no estado do Rio de Janeiro. Sou professora de Direito Civil há muitos anos. Estou muito feliz de estar com você aqui nesse domingo de Páscoa. E hoje nós vamos cuidar, para responder a sua pergunta, nós vamos falar sobre a responsabilidade civil dos pais, que são responsáveis pelos atos danosos praticados pelos filhos menores. Bom dia, Corujinha. Bom dia a todos os meus amigos que estão aqui. Eu agradeço a presença de vocês, que demonstra que esse ato que eu estou praticando é valioso para você, e isso me deixa muito feliz, extremamente gratificada e realizada. Tá certo? Eu vou falar sobre a responsabilidade civil dos pais, porque ainda existem pessoas que têm algumas dificuldades de entender esse tema, ainda misturam o direito penal com o direito civil, e vai vendo aí se a sua conexão está boa, e se não estiver, você sai e entra novamente. E eu agradeço se você colocar uns coraçõezinhos de vez em quando, de modo que eu possa saber que você está com uma conexão boa e uma conexão capaz de me ouvir, tá certo? Você podia pelo menos chamar aí os seus seguidores, os seus amigos, publicar aí na sua rede social que nós estamos agora em live. E quem sabe, se der, né, eu vou conseguir... Opa, muito obrigada. Quem sabe eu vou conseguir responder as perguntas de vocês, sabe? Acabou de entrar aqui no espaço que eu estou, que hoje é compartilhado. Acabou de entrar o meu marido, já para colocar um limite no meu horário, que disse que eu estou demorando muito, que hoje é domingo de Páscoa, e que a gente tem que encontrar a família, e que eu não posso me demorar aqui. Então, eu não garanto que eu vou poder responder, mas eu vou combinar que um dia eu vou entrar aqui para a gente falar sobre um tema rápido e só tirar dúvidas. Que aí você pode tirar aquele bando de dúvida que fica engasgada na garganta e que você não tem para quem perguntar. Desculpa essa minha voz meio ruim, mas eu infelizmente acabei acordando muito tarde hoje. Acordei pouquinho antes de estar aqui com você. E é por isso que eu estou com essa voz meio de sanfona, viola e etc. Né? Vou até beber um pouco de água. Então, vamos lá? Como eu já disse para você, não dá para a gente estudar um tema indo direto para ele, sem fazer uma introdução, né? Então, você vai pegar a sua caneta, vai pegar o seu papel, vai colocar de lado o seu Código Civil, para se você precisar abrir e consultar, e vai se perguntar: o que é responsabilidade civil?
O que é responsabilidade civil? Tem uma grande cola. A cola está no artigo 927 do Código Civil. Quando você abre esse artigo 927 do Código Civil, você encontra lá: aquele que pratica ato ilícito, abre parênteses, artigos 186 e 187, fica obrigado a reparar o dano. Ora, responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano que nasce quando uma pessoa pratica um ato ilícito. Lá no direito penal, quando a pessoa pratica um ato ilícito penal, ela se sujeita a uma pena. A consequência, em regra, é a punição ao ofensor. O direito civil, ele se preocupa com a vítima, porque o ato ilícito civil, ele, em regra, há uma discussão, em regra, ele causa um prejuízo, ele causa um dano estético, moral, material. Então, o direito civil, preocupado com a vítima, criou a seguinte resposta para quem pratica o ato ilícito civil: fica obrigado a indenizar. É a mesma coisa que dizer fica obrigado a reparar o dano. Então, quando uma pessoa pratica um ato ilícito civil, ela vai indenizar a vítima. Ela vai pegar o seu patrimônio, vai retirar bens do seu patrimônio para reparar o dano que ela causou à vítima. Muito bem. Será que é sempre assim? É só assim? Não. Esta é a regra. A regra é: quem causou o dano responde, repara o dano. Veja que a obrigação de indenizar é uma obrigação que nasce da lei. É um exemplo para você guardar de obrigação que nasce da lei, porque a gente acha que a obrigação só nasce da nossa vontade. Não, ela nasce também da lei. Essa responsabilidade civil, que é a regra, né? Eu causei o dano, eu respondo, ela tem um nome. Ela é chamada de responsabilidade civil direta. Mas existe a responsabilidade civil indireta. O que é a responsabilidade civil indireta? É quando a pessoa não praticou o ato que gerou o dano, não foi ela que praticou, mas ela é chamada para responder civilmente. Ela é chamada para indenizar o ato ilícito que causou dano, que não foi ela que praticou. A responsabilidade civil indireta, então, ela chama outra pessoa que não o causador do dano para indenizar. E por quê? Essa responsabilidade civil indireta, ela se divide em duas, que vão responder à pergunta do porquê. Ela se divide em responsabilidade civil por fato de terceiro e responsabilidade civil por fato da coisa. O que é a responsabilidade? Ih, eu vou ter que sair daqui que chegou uma pessoa. Espera aí, gente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Pronto. Tinha uma pessoa ali, eu não ia poder continuar falando com ela ali perto. Vamos lá. Por que existe a responsabilidade civil indireta? Eu já disse que ela se divide em responsabilidade civil por fato de outrem, por fato de terceiro, e responsabilidade civil por fato da coisa. Então, a resposta está nessas outras duas modalidades. É que existem pessoas tão vinculadas umas às outras que a lei chama para reparar o dano quem está vinculado ao outro. E coisa também pode gerar dano. E coisa não é sujeito de direito, não tem personalidade, não vai ter o dever de indenizar. Então, a lei chama uma pessoa que está vinculada à coisa para essa pessoa reparar o dano junto com o ofensor. Então, a responsabilidade civil direta é a regra, mas a responsabilidade civil indireta, que é exceção, ela também existe. Veja, se ela é exceção, ela só ocorre nos casos em que a lei prevê. Uma pessoa só vai indenizar o dano causado por outra se estiver previsto em lei. E uma pessoa só vai
né? Reparar o dano causado por uma coisa se também estiver previsto em lei. Se não existir previsão legal, não vai ocorrer essa obrigação de indenizar, tá certo? Bom, e em relação aos pais, a lei previu isso? Previu. Abre o artigo 932 no inciso 1. Você vai encontrar lá. São também responsáveis. E lá a lei colocou que são também responsáveis pelos danos causados pelos filhos menores, os pais. Então, além do menor, os pais também são responsáveis. A responsabilidade civil dos pais, ela é uma responsabilidade civil por fato de outrem. São também responsáveis? O artigo 932, ele traz hipóteses em que não só os pais respondem pelo ato do menor, mas em que você vai ver o tutor respondendo pelo ato do tutelado, o curador respondendo pelo ato do curatelado, você vai encontrar o empregador respondendo pelo dano causado pelo empregado. E se você abrir o artigo 942, no parágrafo único, você vai ver que essa responsabilidade civil das pessoas do 932, ela é solidária. Então, existe uma responsabilidade civil solidária das pessoas do artigo 932 com as pessoas que causaram o ato ilícito. Em conclusão, nós podemos dizer que a vítima do dano, ela vai ficar mais resguardada. Ela vai poder pedir indenização dos dois. A vítima do dano pode pedir indenização só do causador do dano. Ela pode pedir indenização só da pessoa do 932, ou ela pode propor a ação em face dos dois. Tá certo? Bom, mas vamos prosseguir. Será que ela é subsidiária, ela é solidária assim, e já até adiantei, ela é solidária assim para os pais também? Não. Para os pais você não pode olhar só para o artigo 932. Para os pais você tem que olhar para o artigo 928. Então, olha lá para o artigo 928 do Código Civil. Chegou nele? Quando você abre o artigo 928 do Código Civil, você encontra assim: o incapaz responde pelos danos que causar. Parei aí. Primeira observação importantíssima. O incapaz tem responsabilidade civil. E se o incapaz tem responsabilidade civil, isso significa que o incapaz, ao contrário do direito penal, ele responde civilmente. Ele responde civilmente quer dizer que ele é chamado para indenizar. Mas ele é chamado para indenizar junto com os pais, como disse lá o parágrafo único do 942? Não. Continua a leitura do 928. O 928 diz assim: o incapaz responde pelos danos que causar olha o se as pessoas responsáveis por ele não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Olha, sublinha esse se. Se as pessoas responsáveis por ele não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes, significa que os pais vêm primeiro. A responsabilidade civil dos pais, ela é primária. E os menores, que são incapazes, eles têm responsabilidade civil subsidiária. Eles vêm depois, eles vêm se os pais não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Subsidiária quer dizer vem depois. Vamos explicar isso? Se os pais não tiverem obrigação de fazê-lo, anota o artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 112, prevê como medida socioeducativa para o adolescente que pratica ato infracional a obrigação de reparar o dano. Olha, é óbvio, né? Se ao adolescente
como resposta pela prática do ato infracional, for aplicada a medida de reparação de dano, os pais não têm essa obrigação. Então, nesse caso, os pais não respondem e você chama o adolescente, o menor, o incapaz. Ou se eles não dispuserem de meios suficientes. Como assim? Às vezes o filho menor tem patrimônio, herdou do avô, recebeu um legado, ganhou num sorteio e os pais não dispõem de recursos, não têm meios. Se os pais não tiverem dinheiro para reparar o dano do filho, mas o filho tiver dinheiro, então os pais são afastados, porque os pais vêm primeiro, e é chamado menor. Entendeu? Então a responsabilidade civil dos pais pelos danos causados pelo filho menor, ela é primária, ela vem primeiro. O filho tem filho menor, ele tem responsabilidade civil subsidiária, ele é chamado se os pais não tiverem obrigação de fazê-lo ou se esses pais não dispuserem de meios suficientes. Outro detalhe. Além dessa responsabilidade civil dos filhos menores ser uma responsabilidade subsidiária, a gente diz também que ela é condicional. Ela é condicional por quê? Olha agora para o parágrafo único do artigo 928. Quando você abre esse parágrafo único do 928, ele diz que o incapaz, ele tem uma responsabilidade civil equitativa. A regra não é essa. Se você olhar para o artigo 944, você vai ver que o valor da indenização cobre a extensão do dano. É assim que o juiz fixa o valor da indenização. Já vou falar do emancipado. O juiz fixa o valor da indenização para cobrir o dano. Então, a indenização ela é medida pela extensão do dano. Mas, para o incapaz, a gente põe de lado o 944 e olha para esse parágrafo único do 928. Ela é equitativa, o valor da indenização, ele é ajustado, ele é arbitrado com graus de equidade, com a justiça do caso concreto. Então, pode ser que o incapaz responda com um valor de indenização menor do que a vítima deveria ser ressarcida ou deveria ter direito de receber. Mais do que isso, o parágrafo único do 928, ele é também condicional, porque ele diz que o incapaz indeniza se ele e as pessoas que dependem dele não ficarem privadas do que precisam para subsistir. Então, não é sempre que o incapaz vai ser chamado para indenizar. Ele só vai ser chamado para indenizar se além dos pais não tiverem obrigação de fazê-lo, se além dos pais não tiverem patrimônio, se esse dinheiro da indenização não fizer falta para ele e nem para as pessoas que dependem dele. Compreendeu? Por isso que a gente diz que a responsabilidade civil do incapaz, ela é subsidiária e ela é condicional. Agora a gente vai voltar lá para a redação do 932, inciso 1. Porque enquanto o 928 fala incapaz, o 932, inciso 1, ele usa a palavra menor. Então, os pais respondem pelos danos causados pelo filho incapaz, mas os pais respondem pelos danos causados pelo filho menor. Daí vem a pergunta: e se o filho estiver emancipado? Lembra? A emancipação não põe fim à menoridade. A emancipação põe fim à incapacidade. Então, o filho que foi emancipado, ele é capaz, não está mais sob o poder familiar, não está mais sob a autoridade dos pais, mas enquanto ele não completar 18 anos, ele será menor. E aí vem a pergunta: e se esse filho emancipado, então ele deixou de ser incapaz, ainda for menor, tiver menos de 18 anos? Aí você tem que lembrar aquela distinção entre a emancipação voluntária
expressa e a emancipação tácita, legal. Quando a emancipação é voluntária, expressa e decorre da vontade dos pais, foram os pais que emanciparam os filhos, é uma situação. Mas quando a emancipação é tácita, legal, o filho foi emancipado pelo casamento, o filho foi emancipado pela aprovação e colação de grau científico no ensino médio, se ele foi emancipado pelo exercício de um emprego público efetivo, então é diferente. Quando a emancipação é tácita, o filho, embora menor, não está mais sob a autoridade e o poder familiar dos pais, os pais não respondem mais pelos danos causados por ele. Mas, se a emancipação foi voluntária, se a emancipação foi ato dos pais, se foram os pais que quiseram emancipar esse filho e fizeram a emancipação por escritura pública, então nesse caso é diferente. Os pais não podem ter a emancipação para o filho como uma forma de premiá-los, como uma forma de tirar deles a responsabilidade civil. Então, nesse caso de emancipação expressa feita pelos pais, o filho é menor, está fora do poder familiar, mas os pais continuam respondendo civilmente pelos danos causados por ele. Mas veja, você não pode mais usar o artigo 928, porque o artigo 928 fala em incapaz, e o filho emancipado não é mais incapaz. Então você afasta o 928, usa só o 932, inciso 1. E lembra, eu já te falei, pelo parágrafo único do 942, as pessoas do 932 têm responsabilidade civil solidária. Então, a responsabilidade civil dos pais pelos danos causados pelo filho menor, emancipado por vontade deles, é uma responsabilidade civil que existe e é solidária, viu? Se a emancipação foi pelo casamento, os pais não respondem mais, tá? E se o filho é menor não emancipado, a gente aplica o 928 e a responsabilidade civil, ela é subsidiária. Agora, tem um outro detalhe importantíssimo. No final do ano passado, o STJ se posicionou em relação à companhia, a essa palavra companhia que vem escrita no artigo 932, inciso 1 do Código Civil. Essa companhia tem a ver com a guarda. Os pais respondem pelos danos causados pelo filho incapaz, porque os pais têm os filhos sob o poder familiar. Os pais respondem porque eles representam e assistem o filho incapaz. Muito bem. Ambos os pais exercem o poder familiar. Só que, às vezes, a guarda não é compartilhada, embora a guarda compartilhada seja a regra, seja o que a lei prefere, seja o que o juiz deve optar. E quando a guarda é compartilhada, ela é bilateral, ela é do pai e da mãe ao mesmo tempo. Às vezes a guarda é unilateral, é de um só, e o outro fica apenas com a visitação. Quando a guarda é unilateral de um só e o outro tem a visitação, os dois exercem o poder familiar. Só que o filho só está na guarda de um. E, pelo 932, inciso 1, lá na palavra companhia, que para muitos significava guarda, havia o entendimento que só deveria indenizar o dano o pai que tivesse o filho naquele dia em que o dano foi causado sob a sua guarda. Seria injusto com o outro, que não estaria tomando conta do filho no dia que o ato ilícito foi praticado, indenizar. Só que no final do ano passado o STJ se posicionou no sentido de que o injusto é com a vítima. Se o pai e a mãe têm o poder familiar, o pai e a mãe têm que indenizar. E veja, a indenização não é de quem tem a guarda, do avô, da avó, a indenização é do pai e da mãe. Então, não importa se a guarda é do dia do pai, é do dia da mãe, os dois têm que indenizar. A responsabilidade civil
do pai e da mãe, entre eles, é solidária. Então, se o filho menor causa um dano, o pai e a mãe podem ser chamados juntos, solidariamente. A vítima pode propor a ação de indenização só em face do pai, pode propor a ação de indenização só em face da mãe e pode propor a ação de indenização em face dos dois. E os dois vão ser chamados para indenizar, o que tornará a vítima muito mais resguardada. Vamos lembrar que essa responsabilidade civil dos pais, de acordo com o artigo 933, ela é objetiva. E a responsabilidade civil do incapaz, pela leitura do 928, também é objetiva. Por quê? Porque nem o 933 e nem o 928 dizem que o incapaz responde se for negligente, se for imprudente, se tiver culpa. E nem o 933 diz que os pais respondem só se tiverem culpa. Então, essas pessoas são obrigadas a indenizar, mesmo que elas não tenham tido nenhuma culpa. O pai e a mãe não são chamados a indenizar porque foram culpados e negligenciaram na vigilância do filho. Não. Eles são chamados a indenizar como uma forma de resguardar melhor a vítima. Certo? Bom, eram essas as considerações que eu queria fazer com você hoje, nesse domingo de Páscoa. Eu queria lembrar com você a importância da Páscoa para quem é católico. Independentemente da sua religião, Páscoa é o dia em que se comemora a ressurreição de Cristo. Ressurreição significa uma espécie de renascimento, é sair da morte para a vida. E é isso que você deveria tentar fazer hoje. Sair desse estágio de morto para o estágio de vida. Você já percebeu que às vezes a gente fica se debatendo, batendo com as mãos, batendo com os braços, batendo com as pernas, e de maneira que a gente se debate tanto que perde a direção da nossa própria vida? É como se a gente fosse sobrevivendo, está morto, na verdade, se debatendo como se estivesse afogado no mar. Se debate para todos os lados, bate tão descoordenado que nem tem direção certa. Quando uma pessoa se afoga dessa maneira e começa a se debater, mexendo os braços, mexendo as pernas, se ela se acalmar, ela flutua, ela boia. E é isso que você deve tentar fazer hoje. Se a ressurreição importa nessa passagem do morto para o vivo, acalme-se e você vai boiar. E boiando você vai ter condições de olhar na direção que é melhor para você. Essas minhas lives todas estão guardadas aqui no Periscope. É um presente de Páscoa que eu deixo para você. Acalme-se, você é capaz. Decida um método, acredita nele. O método que é bom para o Joaquim nem sempre é bom para a Flávia. O método da Flávia às vezes não é o gostoso e bom para a Coralina. E aquele que deu certo para a Coralina às vezes não é o método do Ailton. Não copie os outros, segue seu destino, acredita em você, não fica se debatendo como se você estivesse se afogando. Renove-se acreditando em você a cada dia. Essas lives ficam guardadas, compartilha com seus amigos, acredita em você e eu vou vir aqui outras vezes para compartilhar o conhecimento. Eu fui uma pessoa muito agraciada na minha vida. Meu pai é dono de um curso aqui no Rio de Janeiro. Eu pude estudar de graça e quantas vezes eu quis. E é isso que eu quero, que você possa estudar gratuitamente, quantas vezes quiser, porque é assim que a gente aprende. Tenha um excelente dia de Páscoa. Fique com Deus. Muitas felicidades para você. Tá certo? E eu vou encerrar então essas lives. Primeiro aqui no Instagram. E agora vamos fazer o encerramento aqui no Periscope.
A mensagem aqui do Periscope, nossa, eu fiquei tão suada que tive que sair correndo daquela sala, tá certo? Bom, eu agradeço as palavras que vocês deixam para mim também escritas aqui. Vocês são todos maravilhosos. Essas nossas dificuldades, tenham certeza